Olá, meu nome é Sara Rodrigues e hoje eu irei ensinar vocês a gerar um gráfico a partir de uma função. Então, para nos orientar, eu vou colocar aqui x e y, não utilizando a primeira linha, já que tem uma inscrição aqui. E geralmente para preencher o gráfico, eu coloco valores entre 0 e simetricamente negativos e positivos. Então, eu vou fazer aqui e vocês vão entender melhor. Os valores que a gente vai colocar nessa coluna são os valores que a gente quer que apareça em x. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, aqui no y, a gente vai colocar a fórmula em si, já que é um resultado da função obtida. Então, f de x igual, abre parênteses, para a gente poder iniciar a fórmula. Então, 4 vezes, asterisco no Excel significa vezes. Então, 4 vezes o que eu estou multiplicando na função que eu escrevi aqui, x. Então, x, neste valor, x corresponde a A3. Então, aqui eu vou inserir A3, mais 5, que é a continuação da minha função. E fecho parênteses. Clico Enter. Aqui a gente já podia gerar automaticamente todos os valores de y com seus correspondentes x, só que para o Excel entender melhor e a gente deixar mais claro para ele que aqui está crescendo ao invés de decrescer, a gente vai preencher esse daqui com a fórmula também, depois a gente gera o restante dos valores automaticamente. Então, aqui a gente repete o mesmo procedimento, abre parênteses, vezes A4, nesse caso, mais 5, fecha parênteses, entra. Agora que a gente já fez isso, a gente seleciona esses dois que já estão preenchidos, clica aqui nessa seleção até aparecer um maisinho preto. Então, a gente arrasta até os valores que foram preenchidos e o Excel preenche automaticamente para a gente. E após isso, a gente vai selecionar o que a gente quer que apareça no gráfico. Então, nesse caso, a gente vai selecionar os valores que a gente preencheu, essas colunas, vai inserir e vai colocar aí esse tipo de gráfico. A gente poderia usar vários outros, só que gráfico relacionado à função geralmente é esse. Aí aqui a gente pode habilitar só com as marcações, marcações em linha, só linha, marcações e linha também, e aqui só linha. Esses dois geralmente são mais direcionados quando a gente faz o gráfico, no caso a função é uma reta. Esses dois aqui geralmente são usados quando a gente está falando de parábola, gráfico de seno, cosseno, essas coisas. Então, a gente vai selecionar esse que tem as marcações, porque fica até melhor ver se os pontos estão bem distribuídos ou se a gente pode melhor distribuí-los. Então, a gente vai aqui. Eu geralmente, quando construo um gráfico, eu não preencho o eixo com valores que eu não vou utilizar. Então, neste caso, a gente vai editar o eixo. Então, aperto o botão direito do mouse, seleciono o eixo, aperto o botão direito do mouse, vou em formatar eixo. Aí ele vai aparecer aqui. Aqui tem limites, mínimo e máximo. Então, o mínimo que eu inseri na coluna de x foi menos 3. E o máximo foi 3. Então, aqui eu editei. Eu quero meu intervalo de 1 em 1. Então, aqui já está preenchido. Só digitar aqui. Beleza. Agora eu vou digitar de y. Formatar eixo. Meu mínimo foi menos 7. Meu máximo foi 17. E aqui ele está me sugerindo que eu coloque um intervalo de 5 em 5. Só para a gente editar isso, ou melhorar, a gente pode colocar de 3 em 3. Ou de 1 em 1.
de 1 em 1, vocês estão vendo que fica ruim de visualizar os valores. Então, a gente vai alterando isso até ficar melhor. Então, esse valor... O intervalo de 3 em 3 parece bom para mim. Então, a gente vai de 3 em 3. Então, aqui o título do gráfico pode ser a própria função que a gente gerou. Então, peraí. F de x igual 4x mais 5. Então, aqui a gente tem. E aqui, clicando aqui, a gente pode inserir título dos eixos. Isso vai ajudar a gente a reforçar onde está localizado os valores de y, ou f de x, nesse caso, que é a mesma coisa, e onde estão os valores de x. Arrastar para cá, para ele não se confundir com os valores. E esse daqui eu vou arrastar para cá. Então, aqui está o nosso gráfico. A gente pode também editar o gráfico. Então, se a gente for aqui nesse pincel, a gente vai ver que tem vários modelos para gráfico, que já estão devidamente formatados com um design bonitinho. Gostei desse. E aqui também eu posso mudar a cor. Então, se eu quiser um verde, se eu quiser um amarelo, então eu posso alterar a cor do meu gráfico. E também posso fazer isso com linha. É só mudar o tipo de linha. Se eu quero sólida, não sólida. Então, é isso. Cor eu quero que seja azul ainda. Então, aqui está o nosso gráfico. E essa ferramenta que eu ensinei hoje, ela é bem utilizada quando você quer gerar gráfico rapidamente, gráfico de função, quando você precisa realizar um exercício e você não quer desenhar o gráfico para ver o desempenho do exercício. Então, essa função pode clarear a sua mente e te ajudar a resolver esses exercícios. Até mais!